Alô, amigos, hein? Rapaz, eu tô numa situação parecida com a do São Paulo, preocupante. Dá uma calma que eu já vou explicar. Alô, 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 estamos aqui no canal Tricolaço. Eu sou o Robson Ramos, muito prazer mais uma vez. Estamos aqui para falar da primeira derrota de Luiz Sobeldia, hein? São Paulo 0, Cuiabá 1, jogo no Morumbis. Tudo muito preocupante. Deixa eu só falar para ninguém se assustar. Primeiro, não se assustem com a carona, mas é o que vai ter. Por isso, inclusive, eu vou tentar fazer o vídeo mais curto para não ficar maçante e desagradável. Vamos lá. Estou dentro do carro porque estou numa pousada. Eu estou na minha última semana de férias tentando aproveitar um pouquinho do que eu não consegui. E, enfim, se eu começo a falar alto dentro da acomodação, pode vazar no outro quarto, minha mulher está lá também, vai incomodar. Então vamos falar aqui no veículo, com pouca luminosidade, no estacionamento que está um bril, mas vamos embora. Negócio seguinte, gente, a primeira derrota do Zubeldia estava se desenhando. A gente já falou disso aqui. Tá? Foram 12 jogos de invencibilidade, alguns deles muito bons, com uma entrega do time absurda, com uma organização, velocidade, trocas, tudo muito bem feito, mas tudo esgarça um pouquinho, e uma hora ia acontecer, é um fato. Como eu já diria o filósofo Tiago Carpini, quanto mais você ganha, mais perto da derrota. Só que não podia acontecer hoje do jeito que aconteceu, mas aconteceu, uma hora iria acontecer. E o Zubeldia, curiosamente, tem muita responsabilidade. O Zubeldia fez uma escalação errada. Eu entendo o que ele quis fazer, mas não aceito o que ele quis fazer. Porque a gente vai voltar para o tópico do vídeo passado, que é a história do pragmatismo argentino. Na época que o Crespo estava no São Paulo, eu falava isso. Por que o Crespo foi tão mal no Brasileiro? Porque eu não conhecia o Campeonato Brasileiro. E ele veio com aquela responsabilidade de Paulistão, Copa do Mundo e tal, não conseguiu, não teve condição de olhar para o brasileiro, também, talvez por causa dessa coisa argentina, também não olhou como deveria olhar. O Zubeldia também não conhece. A diferença é que o Zubeldia, pelo menos no começo, como ele mandava o time vai para cima e faz o que tem que fazer e tal, sem olhar muito contra quem, ia dando certo. Quando ele começou a fazer conta, cálculo, classifica aqui, não classifica, aqui é G4, aqui não é, aí a coisa começa a tomar esse rumo e ele vai ter que mudar um pouquinho. Porque hoje ele começou o jogo cuja vitória era obrigatória, com o Lucas no banco. Não pode. E os dois jogadores escolhidos para montar o meio de campo, Michel Araújo e Galopo, completamente fora de sintonia, atrapalhados. O Galopo vai dando razão cada vez mais ao Rogério. Porque o Rogério é sábio, né? Quando a gente defendia, o pessoal, não, porque não joga o Galopo. Olha o Galopo jogando. Mas é sempre assim. Marcos Paulo, Patrick. E tem os acertos do Rogério também. Quando todo mundo metia o pau no Alan Franco, ele defendia. Olha o Alan Franco. Quando todo mundo metia o pau no Alisson, ele defendia. Olha o Alisson. Mas enfim, isso foi só um en passant. Um atenuante, que não é lá grande coisa, o Cuiabá é daqueles adversários que encrespam com o São Paulo, sabe? Tem isso também, aquela coisinha de superstição. Ih, esse time aí. Hoje foi o 7º jogo do confronto entre os dois. Até hoje o São Paulo só ganhou um. E o Cuiabá também só tinha vencido um. Hoje foi o segundo. Aliás, essa vitória do São Paulo foi em 2022. O ano passado não teve vitória. No ano passado, o último jogo contra o Cuiabá foi no Morumbi, com o Dorival, time já campeão da Copa do Brasil, 0x0, melancólico. E hoje estava caminhando para isso de novo. Hoje foi a segunda vitória do Cuiabá, são 4 empates. No confronto, o adversário chamou o popular adversário encardido. Bom, isso serve como atenuante da superstição, mas se a gente for falar só de futebol, não. Tem muita coisa errada que o São Paulo cometeu. E depois do primeiro tempo terrível, especialmente por causa da quantidade de erros de passe, da confusão provocada por Michel Araújo e Galopo em campo, sem funcionar, e a falta de aceleração, o time foi muito mal. Voltou bem para o segundo tempo, os primeiros 10, 12 minutos, muito bons, mesmo com a mesma base, porque o time aglutinou, aproximou, passou a trocar passes mais próximos, ainda tinha muito erro no ataque, mas já era um São Paulo melhor. E melhorou com a entrada do Lucas, do Luiz Gustavo e do Nestor, como melhoraria. Como melhoraria. E cresceu ainda mais. Depois o Luciano saiu, o Luciano no segundo tempo não estava mal,
Entrou o William Gomes, que deu mais velocidade, e aí aqueles castigos, né? O São Paulo estava no melhor momento da partida quando deixou um contra-ataque acontecer, muito bem feito pelo Cuiabá. E sempre esse Yuri Pita no meio da jogada. O Arboleda, que quase nunca erra, errou. E aí o Cuiabá fez o gol. E aos 36 minutos, você olha para o conjunto do jogo e para a atuação do São Paulo, não ia virar. Não ia virar. O time continuou apertando, continuou pressionando, já era um São Paulo melhor, mas aí começa a entrar o desespero, né? As bolas começam a não entrar na área do jeito que tinham que entrar. O único jogador do São Paulo que salvou a pele foi o Wellington, jogou muito. No final também já não estava aguentando, mas foi o único que. O jogo todo foi bem, mas só o Wellington não resolve. Como eu disse, o Zubeldia precisa olhar para o passado dele mesmo e começar a fazer o time jogar daquela maneira. Por quê? Você perde um jogo em casa, o que você arruma de problema, que eu sempre falo? Você se obriga a ganhar o próximo, e o próximo é fora. E é contra time grande. Aí você diz, mas é o Vasco. Pois é. O Vasco está com a corda no pescoço, você estava perdendo para o Juventude, não sei quando terminou o jogo. Vai jogar em casa, com torcida, desesperado. Só que aí o São Paulo entra em campo obrigado a vencer. Obrigado a vencer é um problema. Porque psicologicamente você é mais cobrado. E você tende a falhar mais pressionado. Depois tem o Criciúma, que é outro time encardido na vida do São Paulo, só que em casa, mas não se pode bobear. E o Bahia, quer dizer, o São Paulo tem compromissos que não são com times pesados, mas que por causa da derrota de hoje se tornaram muito difíceis. E isso está na conta do Zubeldia. E isso vai ter que ser melhorado. E o São Paulo vai ter que ganhar os 3 próximos jogos se quiser sonhar com alguma coisa dentro do Brasileirão. Eu acho que o Brasileirão era algo palpável se tivesse o ritmo sendo mantido sempre. É isso. Vamos ficar para o próximo e a gente conversa nas próximas, torcendo para que São Paulo volte a melhorar. Zubeldia, tem que olhar para o que você fez no começo, cara. Senão não vai dar certo, não. Aquele abraço, gente. Muito obrigado. Curtam, compartilhem, avisem os amigos aí. Valeu!